Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a esta nossa análise de hoje. Vamos direto ao ponto. A marcenaria tradicional como a gente conhecia ficou no passado, né? O que a gente vive hoje é uma verdadeira jornada de transformação tecnológica. O design de móveis de alto padrão e a própria gestão fabril passaram por uma revolução digital massiva. E olha, para você que atua na gestão industrial hoje, entender essa integração não é mais um luxo, tá? É uma questão de sobrevivência e competitividade. Aqui está o nosso roteiro. Vamos passar rapidamente por 5 pontos cruciais. 1. A fusão do artesanal com o tecnológico. 2. Tendências e sustentabilidade para 2026. 3. O novo padrão de ergonomia. 4. A revolução do fotorrealismo por IA. E para fechar conta, o ponto 5, gestão 360 e pós-venda. Então, vamos lá. Parte 1. A fusão do artesanal com o tecnológico. A nova era do chão de fábrica. Olha só como o mercado virou a chave. Confiar puramente na habilidade manual isolada, por melhor que ela seja, já não dá conta do recado. Hoje, o novo profissional atua quase como um curador de experiências. É uma fusão agressiva mesmo. De um lado, a gente precisa daquele toque orgânico e da excelência tátil na montagem, do outro, a automação brutal de máquinas inteligentes e softwares avançados. E vou te falar, se a gente negligenciar a capacitação técnica da mão de obra para unir essas duas frentes, a competitividade da nossa fábrica vai pelo ralo. Não tem outro caminho. E essa transformação não caiu do céu, tá? A gente está falando de uma evolução empírica de 20 anos. A coisa começou lá atrás, literalmente com a bota suja de pó de serra, quebrando a cabeça para entender as estratégias certas para superar cada gargalo produtivo. Isso evoluiu até alcançarmos o domínio do ciclo completo da fábrica. O presente agora é regido por um método 360 validado. É a gestão de dados industriais em tempo real que dita o ritmo logístico e, claro, o faturamento. O que prova que a automação só traz retorno real para o bolso quando tem base sólida na vivência do chão de fábrica. Beleza, vamos para a parte 2, tendências e sustentabilidade para 2026. O tal do minimalismo quente. Quando a gente olha para a estética física imediata, o que domina agora é a era do minimalismo quente. Sabe aquele tradicional MDF estritamente retilíneo? Pois é, ele está cedendo lugar às curvas orgânicas. E tem mais, as inovações Fabris, como a textura sincronizada, permitem que o material mimetize não só a cara, mas a porosidade exata da madeira real. É a tecnologia de ponta, entregando um padrão tátil simplesmente impecável e já ditando as próximas tendências da nossa indústria conectada. Esses elementos criam um vocabulário totalmente novo, muito focado no que a gente chama de luxo silencioso. Sabe aquelas ferragens e perfis que ficam totalmente ocultos? E pensando com a cabeça de gestor industrial, o mercado também exige práticas sustentáveis, como o uso eficiente de painéis com baixa emissão de formaldeído. É fundamental entender que um designer atemporal, feito para durar, não é apenas ecologicamente responsável. A redução direta do desperdício de materiais vira um pilar fortíssimo de lucratividade e acelera muito o retorno financeiro do investimento em novas tecnologias. Seguindo em frente, seção 3, o novo padrão de ergonomia, a matemática por trás do conforto personalizado. A engenharia de produto elevou o sarrafo da ergonomia a outro nível. A organização do espaço agora respeita rigidamente o triângulo de trabalho intocável, ali entre pia, fogão e geladeira. O próprio fluxo logístico do cliente dentro do ambiente é calculado usando antropometria personalizada. Esse cálculo inteligente de rotas minimiza qualquer desperdício de movimento no dia a dia da pessoa. E adivinha? Isso afeta diretamente o valor agregado que o cliente percebe lá no projeto final. Cara, é até impressionante pensar que por décadas a gente forçou clientes de todos os tamanhos a se curvarem em bancadas fixas de 90 centímetros. A marcenaria 4.0 quebra isso de vez com regras dinâmicas, ajustando tudo para estaturas que variam de 1,60 até 1,90 m, o que previne até acidentes. Ao mesmo tempo, o uso obrigatório de gavetas de extração total acaba com aquele esforço absurdo de ficar se agachando. É a pura ciência de dados, garantindo o bem-estar humano de um jeito irrefutável. Agora chegamos num ponto de virada incrível. Seção 4, a revolução do fotorrealismo IA e os novos fluxos de trabalho. É exatamente aqui que a integração entre máquinas e softwares faz a mágica acontecer e dita a transição digital fabril. Tudo nasce lá no motor de precisão paramétrica como o Promob. Isso é vital porque garante que a geometria do design converse perfeitamente com as máquinas de corte CNC lá no chão de fábrica, mitigando perdas e erros de material.
A partir dessa base hiperdetalhada, a inteligência artificial assume o volante e gera uma imagem fotorrealista em, pasmem, 60 segundos. Aquele processo que custava 10 horas e travava o computador inteiro, agora é instantâneo. É uma vantagem competitiva na hora de fechar a venda que é até difícil de calcular. Mas claro, para isso rodar liso, você precisa de um verdadeiro arsenal tecnológico. O Render AI, por exemplo, domina o realismo porque ele entende e preserva a geometria técnica. O Veras acelera a vida rodando direto como um plugin dentro do seu 3D. O Finch 3D dinamiza a planta baixa usando dados em tempo real para otimização. E o Midjourney, bom, esse é espetacular para aquela fase de ideação criativa pura. Operar esse ecossistema inteiro integrado é o que define a verdadeira velocidade comercial da sua operação hoje. Só que a IA não faz milagre sozinha, tá? O segredo de um resultado perfeito está na execução do nosso checklist de ouro. A inteligência artificial só processa bem aquilo que tem uma modelagem rigorosa lá na base. Então você pega essa geometria precisa das canaletas de perfis metálicos, combina com esquemas de iluminação em camadas e, o grande truque, insere desordens propositais. Sabe um livro deslocado milimetricamente ali na bancada? É esse toque de vida real que atinge o nível de fotorrealismo necessário para provar orçamentos altíssimos sem o cliente pensar duas vezes. E para fechar com chave de ouro, seção 5, gestão 360 e pós-venda, o controle central de toda a operação. De nada adianta o maquinário mais avançado do mundo se a gestão falhar, né? Tudo se concentra em um painel de comando estratégico. O pilar A foca na captação assertiva com marketing geolocalizado de alta conversão. O pilar B é sobre ter capacitação técnica para conseguir escalar esse volume de projetos usando a IA. E o pilar C consolida a gestão 4.0. É aqui que a gente implementa processos enxutos, otimiza pesado o fluxo logístico interno da fábrica e reduz desperdícios com monitoramento constante. É o que blinda a operação contra o retrabalho. No fim do dia, o grande objetivo é criar um motor perpétuo, tanto logístico quanto comercial. Pensa comigo, quando a precisão do projeto e os processos Fabris enxutos resultam numa montagem perfeita lá na casa do cliente, o pós-venda deixa de ser uma dor de cabeça e vira o seu maior motor de marketing orgânico. Essa excelência despenca o custo para adquirir novos clientes, garante o retorno financeiro que a gente projetou e retroalimenta todo o ciclo industrial para manter o caixa saudável. Dominar o mercado de luxo atual se apoia nesse tripé que a gente não pode ignorar de jeito nenhum. É a preservação da excelência artesanal e ergonômica, o controle absoluto sobre a automação e o software da fábrica e, acima de tudo, uma gestão industrial impecável. Unir essas três pontas é exatamente o que eleva uma pequena instalação local ao nível de grandes estúdios industriais, os verdadeiros líderes consolidados desse mercado. E para a gente encerrar, eu deixo essa provocação. Considerando que hoje maquinário avançado e inteligência artificial já são quase recursos de prateleira que qualquer um pode comprar, a sua verdadeira vantagem competitiva está puramente na sua capacidade de execução. Como essa fusão perfeita entre a automação de ponta e o talento humano vai definir se você vai ditar as novas regras do jogo ou se vai apenas tentar sobreviver na indústria conectada de amanhã. Pensem nisso. Um abraço e até a próxima.